Capítulo 4. Das infrações e penalidades. Artigo 103. A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Artigo 104. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implica em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Artigo 105. O profissional de enfermagem responde pela infração ética ou disciplinar, que cometer ou contribuir para sua prática, e, quando cometida é-se por outrem, dela é-se obtiver benefício. Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise do fato do ato praticado ou ato omissivo e do resultado Artigo 107. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 108. As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes. Inciso 1º. Advertência verbal. Inciso 2º. Multa. Inciso 3º. Censura. Inciso 4º. Suspensão do exercício profissional. Inciso 5º. Cassação do direito ao exercício profissional. Parágrafo 1º. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2º. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 0,1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Parágrafo 3º. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Parágrafo 4º. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Parágrafo 5º. A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Parágrafo 6º. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Parágrafo 7º. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação. Artigo 109. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no artigo 18, parágrafo 1º, da Lei nº 5.905/73. Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. Artigo 110. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se,
Inciso 1º. A gravidade da infração. Inciso 2º. As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração. Inciso 3º. O dano causado e o resultado. Inciso 4º. Os antecedentes do infrator. Artigo 111. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Parágrafo 1º. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Parágrafo 2º. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Parágrafo 3º. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Parágrafo 4º. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Artigo 112. São consideradas circunstâncias atenuantes. Inciso 1º. Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Inciso 2º. Ter bons antecedentes profissionais. Inciso 3º. Realizar atos sob coação e, ou intimidação ou grave ameaça. Inciso 4º. Realizar atos sob emprego real de força física. Inciso 5º. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Inciso 6º. Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. Artigo 113. São consideradas circunstâncias agravantes. Inciso 1º. Ser reincidente. Inciso 2º. Causar danos irreparáveis. Inciso 3º. Cometer infração dolosamente. Inciso 4º. Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. Inciso 5º. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Inciso 6º. Aproveitar-se da fragilidade da vítima. Inciso 7º. Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Inciso 8º. Ter maus antecedentes profissionais. Inciso 9º. Alterar ou falsificar prova, ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético.